Nessa manhã de domingo, 4 de janeiro de 2026, quero deixar uma palavra de Deus para a tua meditação. Aqui em Salmos 23, verso 1. Esse salmo é falado por muitos, lido por muitas pessoas, desde que foi escrito na antiguidade, até os dias de hoje. Ele é um salmo muito importante, que faz entendermos o que Deus tem para aquele em quem confia, Então eu vou ler aqui o Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado, esse Salmo 23 aqui, ele faz entender que o Senhor é conosco quando nós o servimos. Não apenas por o Salmo estar escrito, eu vou ler e todas essas coisas boas vai acontecer comigo. Não é bem assim. Às vezes as pessoas apenas têm um salmo desse aqui, diz assim: eu vou abrir, eu vou dormir com um salmo aberto. Boa referência e boa reverência quando você está crendo que a palavra do Senhor é a boca aberta de Deus falando. Mas não é só eu abrir a Bíblia e pôr do lado da minha cabeça no momento da dificuldade, no momento da escassez, e achar que tudo vai ser resolvido. Não é por aí. Mas quando nós passamos a meditar na palavra do Senhor, pedindo entendimento e procurando fazer o que está escrito, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Há pessoas que andam correndo atrás de profetas, querendo ouvir algo a mais, quem sabe Deus falando com ela. Mas amado, se você quer realmente ouvir Deus falando com você, aqui leia a Bíblia, peça a Deus entendimento dela, que você vai entender o que Deus está falando. A profecia é aqui, porque tudo que tem para nós está aqui escrito na Bíblia. Não adianta eu estar querendo ouvir Deus correndo atrás de profetas nos dias de hoje, porque tem muitos falsos profetas, muitos enganadores por aí, dizendo que é Deus que está falando. Não é. Então a palavra de Deus, ela é a profecia de Deus, porque é o próprio Deus que está falando conosco. Medite, busque o conhecimento. Não vai apenas pelo aquilo que alguns falam, mas leia a palavra. Busque em Deus a sabedoria, que você vai saber realmente o que Deus está falando para você, o que Deus está falando para nós, o que Ele tem de bom e verdadeiro para nós. Então, se você quer ter águas boas para você, como está falando aqui, refrigerando a sua vida, Ele não está falando simbolicamente em água, é uma palavra simbólica, mas a água é a água da vida que está referindo. A água da vida, só quem tem, aquele que busca Deus, porque é o próprio Deus que dá essa água. Quando você tem a água da vida, você
tenha uma vida sossegada, você tenha uma vida tranquila. De que forma? Na sua mente, no seu coração. Porque você está entendendo o que Deus está falando para você. Aí você me pergunta, mas eu não vou ter nenhum problema se eu acreditar em Deus? Eu não vou ter dificuldade, eu não vou estar enfermo, eu não vou ter nada atrapalhando meu caminho? Poderá ter sim. Não, aqui a palavra não está dizendo que as adversidades não vêm, não virá. Não está dizendo que a enfermidade não virá, que as lutas não virá, que você não vai passar pelo vale. Não está dizendo nada disso. Mas o que ela está dizendo é que se você tiver o entendimento de Deus, tiver Deus realmente na sua vida, no teu coração, você vai enfrentar essas batalhas, essas dificuldades, sabendo que vai atravessar, porque você sabe que Deus, estando na tua vida, Ele faz você atravessar. Ele faz você atravessar o mar, no meio dos tubarões, qualquer situação, pelo fogo, por tudo, você vai atravessar, porque o próprio Deus garante. Não estou dizendo aqui que se você de repente resolver pular de uma ponte, pular no mar para tentar atravessar, dizendo que Deus vai te guardar, não faça isso não. Isso aí são consequências que poderá acontecer. De repente você está viajando, acontece uma situação, você precisava fazer aquela viagem, você não está lá desafiando o poder de Deus. Então Deus sabe de tudo isso. Nós não devemos tentar o nosso Deus, mas sim buscar Ele com sabedoria, né? E quando alguma coisa de mal vier em nossas vidas, tentando nos abater, nos atrapalhar, abater nossa fé, nós estamos seguros, nós estamos firmes na rocha. Então é aí que Deus age, é naquilo que não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, nós mesmos devemos fazer e não esperar por Deus. E Deus vai te dar o livramento de qualquer circunstância. Ele vai te livrar, digamos, você está num barco, no mar, no rio, afundou. Ele vai fazer com que você sobreviva, Ele vai te salvar daquela situação. Porque aconteceu, você estava lá no barco, mas você precisa ter fé, você precisa lembrar que Deus está com você ali no barco, e não fazer como os próprios discípulos de Deus no mar da Galileia, quando eles estavam andando no barco e veio a tempestade. Jesus estava descansando no momento, no porão, e os seus discípulos começaram a ficar aflitos de um para os outros sem saber o que fazer, pensando que era o final deles. Depois de algum tempo, eles ali naquela aflição, eles lembraram que Jesus estava ali no barco. Para ver como a fé nossa, a fé do ser humano é tão, às vezes tão pequena, a gente deixa passar desapercebido quem realmente está conosco, quem está no barco conosco. Às vezes passa desapercebido. Às vezes nós sofremos muito numa situação, numa circunstância, numa dificuldade, sem clamar o nome do Senhor, sem lembrar de quem realmente nós servimos, quem está acima de nós, quem tem um compromisso com nós, na verdade, né? Então aqueles discípulos, algum deles, que eu não estou lembrado aqui qual foi deles, que lembrou que Jesus estava descansando. Então foi lá onde ele acordou: mestre, a tempestade está aí, o barco vai afundar, o que faremos? E Jesus falou que eles tinham pouca fé. E Jesus mandou que o mar se acalmasse, o vento, e imediatamente foi a calma. Eles se acalmaram. As ondas, o vento, a tempestade parou. Porque todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade está com Ele. Ele tem poder para parar qualquer coisa que aqui na terra de mal que venha contra a tua vida, contra a minha vida, contra nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso, não esqueça disso. Nós só devemos lembrar de quem nós servimos. Ele é fiel, está escrito na palavra, Ele deixou escrito. Ele é fiel. Bastamos que nós possamos depositar
a nossa vida e a nossa confiança nele, no grande Criador, no nosso Salvador. E tudo mais, o resto ele fará por nós, aquilo que nós não podemos fazer, como está escrito. Amados, nessa manhã de domingo, você possa meditar nessa palavra. Meditar na palavra de Deus não é apenas abrir a Bíblia e ler alguns versículos, mas é você começar a meditar o que Ele está falando, pedir a Deus mais entendimento, porque quando você tem um entendimento de Deus, você se fortalece, o seu espírito fica mais forte. E quando você está com o espírito bem forte, nada mesmo nesse mundo vai te abater. Não adianta você aqui dizer que serve ou tem fé em Deus e quando vê alguma dificuldade, crise financeira, alguma coisa acontecendo, você ficar abatido. Não. Lembre-se que é Deus que nos mantém. De nós mesmos, nós aqui não podemos acrescentar um segundo, nada mesmo de nossa vida. Nós não conseguimos. Só Deus dá a vida. Ele sim pode aumentar nossos dias de vida nessa terra, com bênçãos, com vitórias, vencendo os obstáculos, fazendo com que nós venhamos reconhecer a Ele mais como o nosso Salvador, o nosso mediador, o Deus que pode dar a vitória, a salvação, o livramento, tudo. Então acredite nesse Deus, louvem a Ele, entrega a tua vida para Ele, fale desse Deus para alguém, fale, ainda que tua fé esteja pouca, mas fala assim, lê a palavra, ouve a palavra de Deus, medite nela, que Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você, Deus vai aumentar a tua fé, te fazer vitorioso. Amados, eu estou falando aqui de vitória, há pessoas que confundem, há pessoas que estão com a mente apenas focada em riquezas, em bens materiais. A vitória não é só isso, não. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ser próspero ou rico, não, estou falando isso não. Mas a vitória não é só isso, não. A vitória é o seu bem-estar primeiro com Deus, com saúde, o bem da sua família, a família está bem, você andar, ter o seu alimento todos os dias, o alimento. Se você já tem isso, é uma grande vitória. As outras coisas, se você conseguir, se Deus permitir que você tenha bens financeiros, muito dinheiro, riquezas, aí sim, mas não foque só nisso, pensando que a vitória é só riquezas. Não é, certo? Isso eu te garanto, de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? A sua paz interior, o seu bem-estar, saber quem é o Deus que você serve, ter confiança nele, acima de qualquer coisa. Isso é vitória. Isso é uma vitória que muitos gostariam de ter. Quem sabe você gostaria de ter essa vitória? Você pode. Pede para Deus aumentar a tua fé e se dedique na palavra do Senhor, ouvindo a Ele e pedindo a Ele que venha te dar o entendimento, que venha transformar a tua vida. Aqui eu quero te agradecer pela atenção. Bom domingo. Hoje é o primeiro domingo do ano. Fique com Deus. Que venhamos mais e mais ter a oportunidade de estar falando, de estar ouvindo, de estar louvando o nome do Senhor. Tenha um bom dia.